O mundo grita para que você busque status, aplausos e reconhecimento. Mas toda vez que você entrega sua paz à opinião dos outros, perde a si mesmo. A verdadeira grandeza não está em medalhas, títulos ou curtidas. Está em algo que ninguém pode tirar de você. O domínio sobre suas próprias ações, sua disciplina e seu caráter. O estoico sabia disso. Ele não se curvava ao julgamento da multidão, mas se mantinha firme diante da vida, porque entendia uma verdade simples. Você só controla o que depende de você, e é aí que nasce a verdadeira força. Controle o que depende de você. O caráter e as ações estão sob o seu domínio. A opinião alheia, não. Chave 1. A fama é instável. O mesmo público que aplaude hoje pode vaiar amanhã. Não construa seu valor sobre terreno instável. A fama é instável. O aplauso é sedutor. Ele aquece o peito, infla o ego e sussurra que finalmente somos reconhecidos. No entanto, o mesmo público que hoje ergue as mãos para celebrar seu nome pode, amanhã, apontar o dedo para condená-lo. O vento da opinião muda sem aviso. O gosto das multidões é tão volúvel quanto as ondas do mar. O estoico sabe que aquilo que está nas mãos dos outros não pertence a nós. A reputação, o prestígio e a fama são bens frágeis, dependentes de variáveis que não controlamos. O humor do público, a narrativa do momento, a interpretação de palavras e atos. Quem constrói seu valor sobre esses alicerces ergue sua casa sobre areia. Cedo ou tarde, a maré subirá e a derrubará. Não é a voz da multidão que define quem você é, mas a voz da razão dentro de si. A virtude para o estoico é o único solo firme. Tudo o mais é terreno instável. A beleza envelhece, a fortuna muda de dono, o aplauso se dissolve no silêncio. Seja digno, não para ser visto, mas para poder se olhar no espelho e reconhecer a integridade refletida. Pois quando a vaia vier, e ela virá, ela encontrará em você um alicerce inabalável, imune ao ruído externo. O estoico não teme perder a fama, porque nunca a tomou como medida de si. Ele sabe que é preferível caminhar com passo firme sobre pedra sólida do que correr, embriagado de aplausos, sobre gelo fino. Aplaudem, mantenha-se humilde, vaiam, mantenha-se firme, pois nenhum nem outro muda aquilo que você verdadeiramente é. Chave 2. A virtude é autossuficiente. Não precisa de testemunhas para existir. Basta que você saiba que agiu corretamente. A virtude é autossuficiente. A virtude não depende de palcos, nem de aplausos, nem de que alguém a perceba. Ela é silenciosa, discreta e ainda assim inteira. Quem a pratica não a faz para ser visto, mas porque sabe que é o caminho certo a seguir. O homem guiado pela razão compreende que a aprovação externa é instável e muitas vezes cega. Os olhos do mundo podem não enxergar um ato justo. Os ouvidos da multidão podem permanecer surdos diante da verdade. Mas a consciência, essa juíza incorruptível que vive dentro de nós, sabe distinguir o que é reto do que é torpe. Se a sua mão faz o bem, mesmo que ninguém veja, o bem ainda foi feito. A virtude não perde valor por estar oculta. Pelo contrário, é quando ela floresce longe dos olhares que prova ser genuína. Aquele que age apenas sob testemunhas não busca a virtude, busca a aprovação. O estoico se lembra: tudo que está nas mãos dos outros está fora de nosso controle. Por isso, a verdadeira segurança está em viver de acordo com a razão e a justiça, independentemente de quem esteja olhando. A retidão é sua própria recompensa. Não precisamos de aplausos para confirmar o que sabemos no íntimo. Não precisamos de testemunhas para legitimar aquilo que já está claro para nós. Quando a consciência está tranquila, quando o espírito repousa em paz por ter agido de forma correta, nada mais é necessário. Pois a virtude é como uma chama que brilha mesmo quando ninguém está por perto para sentir seu calor. Ela é completa em si mesma.
e isso basta. Chave 3. A glória interna é silenciosa. Enquanto a busca por reconhecimento é barulhenta, a verdadeira grandeza se manifesta na calma de uma consciência limpa. E glória interna é silenciosa. A busca por reconhecimento é ruidosa. Move-se no tumulto das multidões, clama por atenção e mede seu valor pela intensidade do aplauso. É inquieta, dependente, faminta de olhares. Quem vive para ela nunca encontra descanso. Mesmo no auge, teme o esquecimento. Mesmo elogiado, teme a crítica. Uma verdadeira grandeza, porém, não se alimenta dessas vozes. Ela nasce no recôndito da alma, onde a consciência, livre de máscaras, sussurra: você fez o que era certo. Essa voz não precisa ecoar nos ouvidos de ninguém além dos seus. Ela não pede coro, não exige palco, é suficiente em si mesma. O estoico entende que aquilo que os outros pensam não lhe pertence. A opinião pública é como o vento, muda de direção sem aviso e nunca se pode segurá-la. Por isso, não edifica sua paz sobre aplausos, mas sobre a firmeza de viver em harmonia com a razão e a virtude. A glória interna é silenciosa, porque não há nada a provar. Não se debate contra acusações injustas, nem implora por reconhecimento tardio. Permanece calma, como um lago sereno que não reflete o caos do mundo, mas apenas a clareza de quem age conforme o que é justo. Se o mundo aplaude, aceite com serenidade. Se o mundo critica, suporte com paciência. Em ambos os casos, sua grandeza permanece intacta, pois não depende do mundo para existir. Aquele que encontra glória na própria consciência caminha com leveza. Ele sabe que tudo o que vale, vale por si mesmo. E tudo o que se mantém, mantém-se no silêncio. Chave 4. Respeite a si mesmo antes de buscar respeito externo. O julgamento mais importante sobre sua vida é o seu próprio. Respeite a si mesmo antes de buscar respeito externo. Muitos vivem ansiosos pelo respeito dos outros. Moldam palavras, gestos e até valores para agradar, com medo de reprovação ou desejo de aplauso. Mas quem se curva demasiadamente à opinião alheia, perde a própria postura. O estoico sabe que o respeito que vem de fora é instável, pois depende de vontades, expectativas e critérios que não controlamos. Hoje pode ser concedido, amanhã pode ser retirado sem motivo. Basear a paz de espírito nessa oscilação é como confiar sua vida a um barco sem leme em mar revolto. O julgamento mais importante sobre sua vida é o seu próprio. Não porque você deva se fechar ao conselho dos sábios, mas porque é você quem convive todos os dias com o reflexo no espelho e com a voz da própria consciência. Os outros veem fragmentos, você conhece o todo. Respeitar-se é viver alinhado com aquilo que você reconhece como justo, honesto e digno. É não trair seus princípios por conveniência, nem se vender por aprovação. Quando sua conduta é guiada pela virtude, a aprovação externa deixa de ser necessidade e torna-se apenas consequência eventual. Se o mundo o respeita, mas você sabe que vive em desacordo com sua própria reta razão, esse respeito é falso e vazio. Se o mundo o condena, mas sua consciência repousa em paz, essa condenação não o fere. O respeito próprio é a fortaleza do espírito. Quem o possui não se desespera com o desprezo, nem se embriaga com o aplauso. Caminha firme, não porque a estrada é fácil, mas porque sabe que seus passos são corretos. Chave 5. Aparência engana, essência não. Prêmios e títulos podem mascarar fraquezas. O caráter revela a verdade. Aparência engana, essência não. O mundo valoriza o que pode ser visto. Troféus, títulos, cargos, medalhas. São sinais externos que, à distância, parecem comprovar mérito e grandeza. Mas esses adornos, embora possam refletir esforço, também podem ocultar fraquezas. O brilho do ouro pode ofuscar a visão e impedir que se perceba a fragilidade daquilo que o sustenta. O estoico sabe que a verdadeira medida de um homem não está no que ele ostenta,
mas no que ele é quando ninguém o observa. A reputação pode ser construída sobre ilusões, o caráter nunca. Prêmios podem ser concedidos por conveniência ou favoritismo. A virtude, porém, só é conquistada por escolha e prática constantes. A aparência é fachada, pode ser erguida rapidamente, pintada para impressionar e reformada para esconder rachaduras. A essência, ao contrário, é o alicerce que sustenta a casa, invisível aos olhos da maioria, mas responsável por sua firmeza diante das tempestades. O perigo está em acreditar que os sinais externos de valor são equivalentes ao valor em si. Quem confia apenas no reconhecimento público para validar sua dignidade se torna escravo da opinião alheia e vive na insegurança de que, a qualquer momento, a máscara caia. O caráter, no entanto, não teme a exposição. Ele permanece íntegro, mesmo sob exame rigoroso, pois sua força vem de dentro. Não precisa de títulos para existir. Precisa apenas de coerência entre pensamento, palavra e ação. A aparência pode conquistar aplausos rápidos, mas a essência é o que mantém o respeito duradouro, especialmente o respeito que realmente importa, o seu por si mesmo. Chave 6. A grandeza interna é antifrágil. Ela não apenas resiste às crises, cresce com elas. A grandeza interna é antifrágil. A maioria teme as crises, pois vê nelas apenas ameaça. Buscam estabilidade absoluta, como se a vida pudesse ser mantida sob vidro, protegida de todo impacto. Mas o estoico sabe que a verdadeira força não está na ausência de provações, está na capacidade de atravessá-las e emergir mais firme. A grandeza interna não é frágil, tampouco meramente resistente. A fragilidade se quebra diante da pressão. A simples resistência aguenta, mas permanece igual. Já a antifragilidade transforma o golpe em impulso, o desafio em mestre, a adversidade em fonte de crescimento. Quem constrói sua vida sobre a virtude vê as crises não como desastres absolutos, mas como exercícios da alma. A paciência é treinada no atraso. A coragem é forjada no risco. A sabedoria é lapidada na dor. Assim como o corpo se fortalece ao carregar peso, o espírito se expande quando enfrenta dificuldades inevitáveis. Nada de fora pode destruir essa grandeza, porque ela não se alimenta de circunstâncias favoráveis. Alimenta-se da prática constante de princípios imutáveis: justiça, coragem, temperança e sabedoria. Quando o mundo parece se desfazer, o estoico encontra ali a oficina onde aperfeiçoa sua própria alma. Por isso, ele não teme a tempestade. Ele sabe que, ao atravessá-la, não apenas sobreviverá, será mais forte do que antes. Pois a grandeza que cresce nas crises não é um dom da sorte, é uma conquista diária, forjada no silêncio das escolhas certas. Antifragilidade da alma é o que torna o homem verdadeiramente invencível. Chave 7. A gratificação interna dura mais. O aplauso externo é um instante. A satisfação de agir com integridade acompanha para sempre. A gratificação interna dura mais. O aplauso é breve. Ele ecoa por alguns instantes, aquece o orgulho e logo se dissolve no silêncio. A aprovação externa é como um raio de sol entre nuvens. Ilumina por um momento, mas não permanece. Ainda assim, muitos vivem buscando apenas essa luz fugaz, como se dela dependesse seu valor. O estoico sabe que o verdadeiro prêmio não está no reconhecimento público, mas na certeza íntima de ter agido conforme a virtude. Essa satisfação não precisa de plateia, porque nasce do alinhamento entre o que é certo e o que foi feito. É uma recompensa silenciosa, mas duradoura. Não se perde com o tempo, nem pode ser retirada por outros. A aprovação dos homens muda conforme o vento. Hoje celebra, amanhã condena. Mas a integridade, uma vez cultivada, acompanha como companheira fiel até o fim da vida.
A memória de um ato justo se transforma em força para os dias difíceis. Já a lembrança de uma concessão moral, feita para agradar, pesa como um fardo. Agir pela virtude é plantar raízes profundas. Agir apenas pelo aplauso é lançar sementes ao vento na esperança de que germinem em solo alheio. Uma cresce firme e alimenta por toda a vida. A outra se perde sem deixar frutos. Quem vive para a aprovação externa vive em constante incerteza. Quem vive para a integridade encontra estabilidade, pois sua fonte de gratificação não depende do humor das multidões, mas da própria consciência. O estoico escolhe o que dura. Ele sabe que o eco de um aplauso não vale mais que a paz de um espírito limpo, e que essa paz, uma vez conquistada, é a única glória que resiste ao tempo. Conclusão: o mundo mudará de humor. Os aplausos se apagarão, as opiniões se inverterão, mas a virtude, a integridade e a grandeza interna permanecerão, se você as cultivar. Nada é mais seguro que viver em harmonia com a própria consciência. E nada é mais perigoso que terceirizar seu valor ao olhar dos outros. A vida é curta demais para ser conduzida por expectativas alheias. Seja fiel ao que é certo, mesmo no silêncio. Respeite-se, mesmo diante da desaprovação. Cresça nas dificuldades, mesmo quando parecer que elas querem destruí-lo. Não espere circunstâncias perfeitas para viver segundo a virtude. O momento de agir é agora, e o campo de treino é a própria vida. Escolha hoje o que é eterno, e amanhã repita: